Hoje tem uma questão de raiz que causa muita dúvida. Vamos resolver ela aqui agora? Vamos lá. Qual é o dobro de raiz de 5? Muito cuidado com esse tipo de questão. Eu sempre falo isso, muito cuidado, para não vir aqui de cara e falar, o dobro, é só fazer o dobro do número, fazer o número vezes 2. Então, você quer 5, a gente tem raiz de 10, é isso, Michela? Adivinha, não é isso, tá? Muito cuidado. Primeira coisa, para ter certeza, vamos escrever isso aqui em linguagem matemática, ó. Dobro, tá? Aqui a palavrinha dobro a gente sabe o que significa. O dobro de um número é 2 vezes o número. Se eu tenho aqui a raiz de 5, então eu vou fazer 2 vezes a raiz de 5. E aí o que você precisa lembrar, as propriedades, tá? Do radical. Que é o quê? Você não pode multiplicar esses dois números. Não pode. Para multiplicar esses dois números, só se tivesse da seguinte maneira. Se você tivesse a raiz de 2 vezes a raiz de 5. Quando você tem duas raízes multiplicando com o mesmo índice aqui, você pode colocar essa multiplicação dentro da mesma raiz. Então, você tem o 2 vezes o 5. Aí sim você tem a raiz de 10, tá? Mas só vale se os dois números estiverem dentro da raiz. Aqui não é o que a gente tem. Eu não tenho raiz no 2. Então, tá certo essa aqui? Já pode descartar, porque tá totalmente errado. Tá bom? Então, vamos lá, Michela. Como eu faço isso? Aqui, lembra, quando eu tenho raiz de cá e raiz de lá, eu coloco os dois números dentro da mesma raiz e eu consigo multiplicar. Será que de alguma forma eu consigo pegar esse 2 e colocar ele dentro daquela raiz? E a resposta é sim, tem como você pegar esse 2 e colocar ali dentro. Antes, vamos pensar o seguinte, o que faz um número sair da raiz? Para colocar ele dentro, eu tenho que imaginar como que ele sairia, né? Lembra daquela propriedadezinha de radicais que é o seguinte, quando você tem uma raiz e o número que está lá dentro, tá? O expoente dele, o índice da raiz tem o mesmo número, a gente cancela e o número sai. Lembrou de simplificação de radicais? Ou seja, se esse 2 tivesse um quadradinho, ia coincidir com o quadradinho aqui do índice da raiz, a gente cancela e esse 2 o quê? Ele vai para fora. Isso vale para qualquer raiz. Se você tiver raiz cúbica de 2, para poder tirar esse 2 da raiz, ele tem que ter um expoente 3, porque aí você cancela o índice com o expoente e o número sai da raiz, certo? Então, para sair, ele tem que ter expoente igual ao índice. Conseguiu captar o que a gente faz, então, para colocar esse 2 lá dentro? Isso mesmo. Eu preciso fazer o seguinte, tá? Ele, para entrar, vai ter que estar com o mesmo expoente, que é o número do índice da raiz. Não é raiz quadrada? Então, o índice da raiz é 2. Então, quer dizer que esse 2 tem que ir lá para dentro com o expoente 2. Ó, expoente 2 com o índice 2, a gente cancela e ele sairia, tá? Então, voltei ele para dentro. Voltei ele para dentro, ainda tem o 5, né? Então, tá aqui, vezes o 5. Agora eu consigo resolver. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que é 4. E aí eu tenho 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, o dobro da raiz de 5, muito cuidado, vai ser raiz de 20. Então, a resposta correta é raiz de 20. E você já sabe, né? Se você gostou dessa aula, dessa dica de hoje, deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!